Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto e esses são os meus pais, Fábio e Mônica Carleto. Somos mesmo, com muito orgulho. E você já sabia disso, né? Provavelmente. Mas sempre tem gente nova chegando, né? Verdade. Inclusive agradecemos a vocês que sempre trazem novos inscritos pra gente. Comentam, dão like. Quase chegando em 1.000 inscritos, hein? Pois é, será que a gente Quase. consegue até o fim do ano? Um tasquinho, como diz a Um Maria. tasquinho, eu adoro Tipo falar assim, se tasquinho. você compartilhar com algum amigo seu, alguém da sua família que ainda não viu nenhum episódio do Sal Podcast, Isso. pode ser que a gente chegue a 1.000 inscritos ainda em 2023. Pensou que presente de Natal? Vai ser muito massa. Legal. É, então. E aí você pode compartilhar um corte, não um daqueles que eu tô escolhendo ninguém, porque assim as pessoas podem não gostar. Né? Tem Bom gente que aí você vai gosta ter que também, procurar né? bastante. É mesmo. Pra você achar um corte que eu não esteja escolhendo ninguém, você precisa procurar bastante, né? Tem que dar uma filtrada aqui. É. Muito bem. E aí também agradecer aos nossos patrocinadores. Roda MUC, Doc Fácil, Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, Planejamento Financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spine Head. Muito obrigada, pessoal, pelo apoio de vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado por isso, porque sem isso não estaremos aqui. Obrigado mesmo. É o nosso presentinho. E hoje vamos falar de um tema que a gente gosta bastante e que, se você nos acompanha nas redes sociais ou na vida, você já ouviu a gente falando disso. Em algum momento, alguma piadinha ali, algum comentáriozinho aqui, sempre tem, que são os 4 temperamentos humanos. Bom, alguém gostaria de começar a falar? Eu acho que de tudo, talvez você seja a nossa maior autoridade aqui. O tema, talvez eu seja quem mais fale, é bem verdade, no meu trabalho. Mais frequente. Acho que é mais frequente, é mais matéria do meu trabalho, mas ainda assim eu acho que você deve ser a nossa maior autoridade aqui, então faça as honras. Ok. Bom, quando as pessoas falam que a gente tem... acho que eu comecei um pouquinho errado, calma. Eu ia falar que, tipo, às vezes as pessoas falam que a gente tem alguma conexão com a natureza e tal. Que tem. É um bom jeito de começar, não sei. É um bom jeito de começar. Eu pensei, inclusive, da gente não cortar isso. É? Você quer que corte? Não, pode ser. É? Porque eu acho que o que mais me pega, tanto na explicação dos temperamentos quanto qualquer outra coisa, é o início da explicação. Tá. Se eu começo bem, parece que o resto, ó, vai. Tá. Não sei. Mas eu acho que não tá ruim. Não tá ruim, né? Não. Mas Tá. se você quiser, você pode Não precisa cortar. recomeçar. O pessoal tá com a gente aqui, eles estão vendo. É nóis. Isso aqui é jornalismo verdade, vendo É. acontecer. Né? Vocês são de casa. São de casa, é isso aí. Bom, então, basicamente, na nossa personalidade, quando a gente vai falar da psicologia, assim, do ser humano, de comportamento humano em geral, a gente tende a pensar, muitas vezes, como algo completamente isolado do resto da natureza, das outras coisas existentes. Mas também, Verdade. né? Verdade. Até desculpa o parênteses, mas talvez a psicologia clínica não experimente seus melhores tempos, acho que vai muito mal na minha percepção, por causa disso, porque também segue uma tendência meio veterinária. Sim. Como se o pensamento e o psiquismo, o funcionamento humano estivesse dissociado de toda a natureza, como você falou. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Como se fossem excludentes, assim, né? Exatamente. Espero não ter te atrapalhado, mas é que pra mim foi uma citação importante. Me ajuda também. Quando vocês fazem esses parênteses, às vezes. Mas então, e aí tem essa questão de muitas vezes a gente tender a olhar essa questão assim da natureza humana como algo que é excludente numa relação com o resto das coisas existentes da natureza, mas os poetas discordam. Eu queria falar. Tinha pensado nisso, eu pensei, nossa, que bonitinho falar assim. Eu preciso de encaixar isso, né? Os poetas Maria discordam. Clara, mas os poetas discordam. É verdade. Porque em música, em obras de arte, vira e mexe, a gente vê ali alguma relação de elementos da natureza, de fenômenos que acontecem assim, no mundo, no planeta como um todo, relacionados a situações humanas, a reações que a gente tem.
E isso, na verdade, é algo muito mais profundo e muito mais racional até, mais inteligente do que a gente pode achar, assim, à primeira vista. Sim. Porque a gente acha bonito, né, geralmente, pega, assim, uma obra de arte dessas e fala, nossa, da hora. Mas é muito mais que da hora, é muito mais que bonito, é algo inteligente, é de uma sensibilidade muito grande mesmo, porque o temperamento, ele é basicamente a mineralidade que existe no ser de cada um. Perfeito. Nossa, falou grego, mineralidade, como assim, Maria Clara? Então, água, sei lá, folha, você tá falando que isso tem a ver com a gente? Tem. Talvez não... Só tem. Só tem. É porque também são características, são propriedades muito específicas, e aí quando a gente fala delas, inclusive dos números, é uma relação quase matemática mesmo, né? Delas. Aí as coisas começam a ficar mais claras e você fala, putz, faz sentido esse negócio. E quem começou com essa história de temperamentos, quem meio que descobriu, assim, foi Hipócrates. Sabe um daqueles caras gregos, assim, estátua branca, velho barbudo, não sei o quê? Era um desses. Tipo, mais conhecido como pai da medicina. Pai da medicina, né? Mas para nós, meros mortais, né? Hipócrates, sei lá, quem é esse cara? E o Hipócrates, como minha mãe bem disse, o trabalho dele era mais relacionado à medicina, né? Ele era médico. Então, os temperamentos, eles surgiram como um recurso, uma ferramenta ligada à cura de doenças e coisas desse tipo, porque ele percebia que o processo de cura dos pacientes dele e quaisquer outras questões ali relacionadas no organismo de cada paciente dele tinham 4 tendências principais assim. E aí surgiu o sanguíneo, o colérico, o flemático e o melancólico. Pelo menos essas denominações. Que aí tem a ver também com fisiologia. Aí tem bile negra, bile amarela. Umas viagens assim, né? Seria legal até falar sobre esse assunto, talvez mais relacionado à parte da medicina com... talvez o Luiz Roberto. Né? Sim, ele já falou que vem. A gente só precisa ajustar a agenda e aí minha máxima culpa. Não fiz direito o meu trabalho ainda de trazê-lo aqui. Mas vamos fazer isso. Aliás, podia ser na sequência dos episódios que vamos gravar hoje. Vamos ver. Quem sabe semana que vem ele não está conosco. Seria da hora, né? Então, e essa coisa que você falou, né? Assim, se a gente tivesse roteirizado isso aqui com base no clickbait, fazer as pessoas clicarem e tal, a gente poderia olhar para isso de uma forma, falar o seguinte, né? Você percebe que o seu jeito de sacar as coisas ou de perceber a vida é diferente das outras pessoas? Você se choca quando alguém ou tem reações de mais ou reações de menos muito diferentes de você, né? Isso pode ser por causa do seu temperamento, né? Aliás, eu lembro que você fez uma chamada muito competente pro seu curso, né? Dos temperamentos, um pouco brincando com essa ideia, né? Mas você tocou num ponto importante que é assim, né? Hipócrates falou dos temperamentos e começou a olhar para isso com base na matéria, na cura das doenças. Sim. E o que é uma doença? Uma doença é a crise de um organismo, certo? Um organismo em homeostase funciona adequadamente. Mas como tudo, pode enfrentar crises, o organismo humano também. E ele começou a procurar formas de entender melhor, de entender melhor o processo de cura e como você bem colocou, muito melhor do que eu aqui, ele acabou chegando na questão dos temperamentos. Entretanto, vale a gente perceber que o estudo dos temperamentos é baseado na simbólica e não na ciência convencional. E aqui cabe uma importante definição. Uma percepção simbólica, por mais simples que seja, será sempre superior a uma percepção científica e esquemática, por mais complexa que seja. Ou seja, o menor raciocínio simbólico vale mais do que o maior raciocínio esquemático. Porque a simbólica é aquela ciência antiga e muito combalida, porque a gente vive esse tempo esquisito nosso, que todo mundo quer uma resposta clara, esquemática, contornada, e como se isso fosse possível, ainda mais sobre o ser humano, né? Mas a simbólica é aquela ciência que consegue capturar as possibilidades dos entes. Sim. Sejam eles materiais ou imateriais.
Portanto, ela não é meramente material. Esse é uma primeira caixinha. Para terminar esse raciocínio, eu preciso dizer o seguinte. E aí só um parênteses. E é por isso que essa ideia dos 4 temperamentos, ela transcende só ali a esfera da medicina. Tanto que a gente fala, tem a história que tem os sistemas fisiológicos e tudo mais, Sim. mas ela serve também para um estudo psicológico, né? Sim. Então vai além dessa coisa física dos líquidos que tem dentro do seu corpo. Mas continue. E aí os 4 temperamentos têm relação com os 4 elementos fundamentais. E o que são os 4 elementos fundamentais? São as únicas coisas no universo material que permanecem. Todo o resto da matéria, o tempo correrá. Todo o resto da matéria, tudo acaba. Tudo no mundo material é impermanente, com exceção de 4 elementos. Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Só esses 4 elementos são impermanentes, certo? São permanentes num mundo de impermanência. Só esses 4 elementos são transcendentes no mundo da imanência. Sim. Portanto, o ser humano não é meramente imanente, ele é transcendente por natureza. Porque ele tem a relação com esses... Com os 4 elementos. Nossa! Né? Uhum. Ou seja, a forma como nós percebemos a vida e a natureza e as coisas e as nossas reações, elas estão baseadas, não circunspectas, mas baseadas. Porque você não é uma foca, você é uma pessoa. E sendo uma pessoa, você tem escolhas. Portanto, o temperamento ele é uma grande tendência, mas não é uma sentença. Sim. Só para os idiotas. Sim. Certo? Só um idiota pensa que o temperamento é uma sentença. E só um idiota faz do seu temperamento a sua sentença. Porque ele é como se ele não tivesse escolha. Inclusive, o pessoal da bolha já tá meio de saco cheio dessa história. Ai, bolha. Desse assunto. O pessoal já tá meio de saco beijo. cheio do pessoal, dessa história aí dos 4 temperamentos, exatamente por isso, porque muita gente acaba usando o que eu considero um bom recurso, né, como uma muleta. Então, você olha, assim como tem pessoas assim que gostam de ver esse negócio de horóscopo e tal, a pessoa vai lá e fala, deixa eu ver, eu tenho um signo tal, então hoje eu tenho que pisar com o pé esquerdo 3 vezes. Tipo assim, né? Não, mas eu só sou invejosa Tem porque gente, eu sou... mas tem gente sei o que quê. tá fazendo isso hoje com os 4 temperamentos. E assim, como diz Pegar defeito o culpar. professor, nosso querido professor Chico, Francisco Escorcim, tudo que vai se popularizando, ele disse isso outro dia num grupo do qual eu faço parte, que tem o grupo é dele, né? Então, várias vezes ele dá o ar da graça, fala muitas coisas lá, e esses dias eles estavam falando exatamente sobre esse assunto. Eles estavam falando disso, que ele especificamente, né? De que tudo que se populariza vai se degradando. Idiotiza, que isso é natural, né? Mas ainda tem pessoas que estudam, né, profundamente, até para saber, entender qual porque assim, tem várias linhas de estudo. E lógico, vocês acham o quê? Que a nossa família ia gostar da parte mais científica? Claro que não. A gente gosta mesmo dessa parte poética, vamos dizer assim, né? Dessa visão dos 4 temperamentos. Por que não? Então, eu acho que é isso, usar como um recurso, né, nesse sentido de que o que você pode tirar de bom, o que pode ser bom para mim, para minha família, porque o nosso, depois que eu conheci os 4 temperamentos, nossa, eu melhorei, por exemplo, meu relacionamento com a Maria Clara. Sim. Quando ela estava no início ali da vida dela de adolescente e tal, né? Foi um recurso que me ajudou demais. Então, assim, eu vi algumas pessoas falando no grupo do Chico, né? Assim, com muita propriedade, falando assim, porque eu não sei, porque Galeno falava mais, que tinha a ver com não sei o quê, Lacene falava que tinha a ver com outra parte e tal, que foi o que o professor Olavo, né, se baseou um pouco no estudo e tal. Então, assim, tanta coisa, são tantas vertentes que não é isso, assim, que a gente quer, né? Eu acho que a gente tem que ir para uma vida prática. Por exemplo, eu que sou mãe, eu
o que eu usei de melhor dos recursos dos 4 temperamentos humanos foi realmente para a criação dos meus filhos, como foi o primeiro livro que eu li sobre o assunto, que era Os 4 Temperamentos na Criação dos Filhos, que é o famoso livro fininho, pequenininho do Ítalo Marcilli, que foi quem popularizou esse assunto, né? Então, o pessoal da bolha tá de saco cheio, mas eu não canso desse assunto. Eu adoro. Não sei se o pessoal da bolha tá de saco cheio. Tá, tem muita gente. Tem gente que sim, mas... acho que a maioria já tá. Mas uma coisa que você falou que eu achei, assim, sensacional, que dá pra fazer ali um parênteses. Porque Galeno dizia isso, aí fulano e blá blá blá, né? Então, realmente tem muita bibliografia sobre esse assunto, um monte de teórico, gente começou cabeção. a aparecer mais coisa, né? Assim, inclusive, nós estamos para receber um livro de um colega do grupo, né? Então. Até comentei com a Maria Clara que ele tem a base dele do Galeno e de um outro autor que eu não lembro agora. E aí eu falei, eu quero esse livro, eu comprei o livro, vamos ver, vai chegar. Sim. Santo Tomás falou bastante de temperamento, não? Então, não necessariamente com essa, digamos, nesta fórmula, né? É difícil não ter, é difícil que não tem na súmula, né? O que São Tomás de Aquino não falou? Falei súmula, é suma. Eu confundi a súmula, que o Ítalo fala muito da súmula, mas da suma. Bom, mas como vocês viram, é a bibliografia que não acaba mais, né? Tem um livro que a gente vai receber, um monte de teórico antigo. E o Galeno, eu tenho o livro lá mais famoso do Galeno sobre os temperamentos. Até hoje eu não terminei. Eu tenho. Que você tem nada, não, o livro da família. Tem um comigo. A Maria Clara colocou tudo na biblioteca dela. Colocou tudo na biblioteca dela. Acho que eu não vi, viu? Mano, tá falando. Não tem com você? Roubar livro do papai e da mamãe é você leu. Ninguém em casa leu, tá bom? A questão... na verdade é isso. O do Galeno, né? Esse aí. Porque eu fui tentar ler aquilo e, assim, é muito, muito difícil. Vou pegar hoje pra ler. Eu não prometo que eu não posso cumprir. Fiquei curiosa porque você falou, eu peguei ele. Então. Mas é absurdamente difícil. E aí eu lembrei do que o papai tinha falado antes de você, que era qualquer raciocínio simbólico, por menor que seja, ainda assim vai ser mais digamos assim, do que um pensamento científico, um raciocínio, assim, esquemático, alguma tese desse tipo que seja muito avançada aos nossos olhos. A simbólica sempre precede quaisquer outras ciências. E isso se comprova quando a gente pega um Galeno, assim, pra ler esses caras antigos. Por quê? Você pode ler tudo que você conseguir desses caras e não entender nada. E tem gente que não vai ler nada, mas vai ficar solta num sítio, sei lá, só em contato com a natureza, observando um riacho, observando como é que funciona as árvores, a troca das estações, as características daquele ecossistema no qual ela está inserida. E ela vai notar padrões de forma muito mais... como é que é? Esquemático? Não, de forma muito mais... Simbólica? Não. Padrão, repetitivo. Não. Aquilo que você fala... esqueci. É que tem um monte de coisa que eu falo. Eu sei. De forma muito mais... Acha outra palavra. Muito mais legal. Mais profunda? Mais significativa? Sofisticada. De forma muito mais sofisticada do que se ela muito tivesse... mais legal. Tava bom pra caramba, muito mais legal. Tava bom. De forma muito mais legal do que se ela estivesse lendo, assim, uma tese super científica. Porque os temperamentos, eles consistem basicamente nisso. Então, você pode estar ouvindo a gente falar e pensando, gente, mas que raio de negócio que eles estão falando? Eu nunca vou parar pra estudar isso. Você não precisa, desde que você seja atento. Porque atenção aos detalhes dos seus arredores, da natureza, do lugar ao qual você pertence, são um estudo, de certa forma. Então, mas tem um recorte importante, filha. Além disso, você precisa ser religioso. Que eu acho que talvez isso seja um caminho pra religião. Sim, porque quando a pessoa começa a observar, ela saca que tem... Mas a gente não vai enganar você. Se você não tiver uma religião séria, e que você seja frequente, dedicado ou dedicada, né? Não funciona da mesma forma.
Porque essa conexão com o alto, com a consciência de que existe uma força maior do que você não está no topo da cadeia, que você não vai fazer as suas próprias regras para tudo, que não funciona dessa forma, né? E que, mais do que qualquer outra coisa, que tem um monte de gente mais esperta do que você. Se você não tiver essa clareza, né? E, de novo, seja qual for a sua profissão religiosa, você tem facilidade de perceber que tem gente que viveu melhor do que você e que seguiu melhor os preceitos da sua religião do que você consegue até o momento. Você precisa render tem que fazer uma rendição para essa galera. Então, que é um exercício de humildade, inclusive. Uhum. Ao fazer isso, ter essa conexão com o alto, né? Estar com as suas orações em dia e tudo mais, isso facilita para que você perceba o que há nas coisas. A promessa que há nas sementes, nas mais diversas sementes que fazem parte do seu dia a dia. Sim. E aí, inclusive, você consegue observar a natureza com a devida vênia. Aí sim você consegue olhar para aquilo e falar, puta vida. É diferente você olhar para a natureza com a consciência de que ela foi concebida por uma inteligência e um amor muito superiores àquilo que você pode conceber e simplesmente olhar para os macacos pulando nas árvores. Certo? Porque senão você pode achar só graça no sentido pobre da palavra. Ah, que gracinha, né? De engraçadinho. Não, e não perceber a graça que é naquilo. Com G maiúsculo. A graça de Deus, né? A graça de Deus. Sim. Né? Então, tem isso. Porque quem escreveu a farta bibliografia que há, quando não havia bibliografia, sacou como? Sacou pela observação. Pela observação, através da observação, sem dúvida. Tanto assim que a simbólica também pode ser chamada de ciência superior. Que é aquilo que você olha para algumas coisas e você, você saca um negócio. Você entra na mesma frequência do objeto de observação. Porque você saca o que há quando você está conectado, atento, presente, certo? Você consegue sacar certas coisas. É como se o conhecimento estivesse dentro de você. Ou como, melhor dizendo, se o conhecimento atravessasse você e você pudesse acessá-lo. Certo? Então, tem uma tecnologia aí. Mas eu te interrompi, perdão. Não, mas eu falei o que tinha que falar em relação a isso. Agora, eu acho que a gente podia dar uma breve explicação sobre cada um dos 4 temperamentos. Para depois passarmos para o assunto ali que a mamãe tinha começado, da utilidade, de como a gente usa os temperamentos. Sim. Porque é aí que eu quero chegar. Esse lugar é muito mais legal, né? Boa. Pelo menos eu acho. Mas... Pô, mas a gente pode pedir pro Matheus, né? Matheus, cadê Matheus? Matheus, você rola fazer essa parada ou não? Opa! Olha o que ele traz. Nossa, Matheus. Minha vida sem você ia ser o quê? Gente. Uma tragédia. Olha lá, é o Matheus. Esse é o Matheus. Eu acho que eles não te viram. Põe a carinha aqui. Rapidinho. Olha que graça o nosso Matheus, ó. Nosso nórdico. Aí. Ó, o Matheus trouxe comida. Ô, Teus, já que nós estamos abusando da sua boa vontade... Aqui, tá aqui. Ah, tá Eu aqui tenho água água. já. Eu tenho água. Beleza, o Matheus tá com uma missão lá. Valeu, gato. Gente do céu, você fala. Que homem, que homem. Então o Matheus vai fazer uma... Tá? Então, Já fez. pra você que... Você lembra da imagem, filha? Depende da imagem, pai. Porque... Nós não estamos vendo, mas você tá vendo. Tá bom. Uau! Então, eu sei qual é a imagem. Eu cheguei a te mandar, Rafa? Não, né? Tá. Eu vou fazer ela aparecer aqui pra você, Maria Clara. Fica comigo. Fica Tá, que tranquila. eu já falou, papai querido, porque Tá. não dá pra explicar assim. Vou ali e volto já. Vou comer maracujá. Toca aí. Vai explicando pra eles que eu vou ali buscar um negócio. Vai. Pode crer. Então, gente, primeiramente, o dia que eu fiz essa relação, mãe, nossa, minha cabeça explodiu. Mas é o seguinte, vocês já perceberam que o quadrante dos temperamentos é igual uma rosa dos ventos? Aquele negocinho que fica no meio da bússola? Porque se você gira a bússola, beleza, vai mudar a posição. É basicamente um quadrante. Assim, imagina, assim, um negócio desse. Nossa, eu quase fiz um símbolo errado aqui. Mas enfim, uma coisinha assim, tá? Aí aqui tem um dos temperamentos, aqui tem outro. Vou deixar aqui pra você poder colar, tá, filha? Tá. Ah lá, vai aparecer pra vocês, então. Bem melhor. Vai aparecer na tela pra nossa turma, E pra Bem você, melhor. só pra você se basear aí. Tá bom, então, vocês estão vendo essa coisinha aí, né? Tem uma cruz, e aí nós temos os 4 temperamentos. E basicamente a gente vai se basear no vizinho de cada um. Então vocês estão vendo que ali tá escrito ar. O ar tá do lado do fogo.
e o ar tá em cima da água, né? Tem A uma água coisa, tá... tem uma coisa que acho que vem antes, filha. Acho que Ok. vai organizar, tá bom? Não, é porque eu falei do negócio da rosa dos ventos, da Tá bússola. bom, tá bom. Então, por que eu tinha falado que precisava da imagem para explicar? Porque se eu pegasse esse quadrante e eu rodasse, assim como se eu pegasse uma bússola e eu rodasse, por exemplo, a água e a terra poderiam estar ali em cima. Entendeu? E aí, isso não faz tanta diferença. A diferença é o que fica dos lados de um e o que fica na diagonal. Por quê? Vocês vão ver que aqui tem essas partes em cinza, escrito quente, seco, frio e úmido. Essas partes em cinza são as propriedades temperais. Assim que falava, né? Bonito, hein? As propriedades temperais, que são como norte, sul, leste e oeste. Ou seja, quando você fala norte e leste, algo que está a norte e a leste, fica nordeste. Ou seja, quando a gente pega o quente e o seco, por exemplo, o nosso resultado é o fogo. Vocês entenderam isso? Tal qual norte mais leste dá nordeste, quente mais seco é igual a colérico, ou fogo, porque o fogo é o elemento da natureza correspondente ao temperamento colérico. Quando você fala que alguém é colérico, você diz, de certa forma, que o comportamento dessa pessoa remete ao fogo. Por que eu fiz todo esse negócio de falar que eles têm que ficar do lado e não sei o quê? Porque eles têm características dessas compartilhadas. Então, o ar e o fogo, ambos são quentes. Então, você pode girar o quadrante, você pode fazer o que você quiser. O importante de ser entendido aqui é que ar e fogo compartilham essa propriedade Sempre temperal. quentes. Eles são quentes. Tem essa característica expansiva. Então, quem é sanguíneo e quem é colérico, que são esses dois temperamentos quentes que nós falamos, são pessoas mais expansivas, que tendem a se comunicar mais abertamente, assim, a falar mais, são geralmente mais desinibidas, extrovertidas. É uma pessoa que sai falando por aí, certo? Geralmente. Certo. Tá? E aí, quando a gente pega... Tende a isso, né? Tende a isso. Uhum. Quando a gente pega os temperamentos úmidos, aí a gente tem o temperamento da água, que é o fleumático, e o temperamento do ar, que é o sanguíneo. Então, esses dois são temperamentos úmidos. Eles compartilham essa propriedade temperal da umidade. A umidade, ela faz referência à forma como você vai guardar uma informação que você já recebeu. Então, vamos falar aqui de primeiras impressões. Vamos falar do sanguíneo que já foi comentado aqui. Vamos dar a volta, beleza? O sanguíneo que vocês estão vendo aí. Filha, eu acho mesmo que falta uma coisa antes para deixar tudo mais claro. O quê? Dizer o seguinte, né? Parece óbvio, mas eu acho que é importante. Você tá vendo que tem dois elementos que são quentes, dois que são frios. Uhum. Dois que são secos, dois que são úmidos. Portanto, você vai ter para cima, tudo que é quente expande. Tudo que é frio, concentra, para baixo aqui. Tudo que é seco, marca, e tudo que é úmido, envolve, como você está vendo aí na imagem. Sim. Então você tem dois elementos quentes, dois frios, dois úmidos, dois secos, só que você só tem um que é quente e úmido, só um que é quente e seco, só um que é frio e seco e só um que é frio e úmido, certo? Que é o que a Maria Clara falou das combinações. Isso aqui, nós estamos falando de tendências. Não quer dizer que você vai ser isso aqui o tempo todo, até porque você não é um caranguejo. Você é assim, que isso determina quem você é, Não. pelo amor de Deus. Não tenhamos essa visão sobre os temperamentos, hein? Isso seria diminuir o ser dá. humano. Sim. E não é esse o ponto. Nós Não. estamos falando de temperamento, sobretudo, para que você melhore a sua comunicação e a sua fluência na vida. Para você entender melhor os movimentos das outras pessoas. Sim. Porque o sujeito imaturo, ele fica mais escravo do temperamento. Quanto mais maduro, mais difícil você entender o temperamento da pessoa. Vai em frente. Obrigada. Ajudou bastante. Eu acho que realmente faltava esse pedacinho. Porque é engraçado, uma coisa que fica... Geralmente é uma coisa que fica na nossa cabeça, que a gente não fala, e aí continua de lá, né? Mas, enfim, agora que vocês têm essa questão mais basilar, assim, vamos continuar. Aí a gente tem o sanguíneo, então, que ele é expansivo e ele é úmido. Ou seja, quente e úmido. Ele é expansivo e as impressões que ele tem, elas não ficam marcadas. Essa propriedade temperal da umidade,
ela diz respeito a uma flexibilidade maior diante das coisas. Então, diante de algum trauma, vamos supor, alguma coisa um pouco mais... O sujeito é menos traumatizável quando ele tem um temperamento úmido, por assim dizer. Né? Por quê? Porque as coisas envolvem ele envolve as coisas. Mas quando o sujeito tem um temperamento seco, como o fogo e a terra ali, o melancólico e o colérico, ele é marcado pelas coisas e ele marca mais as coisas. Sim. Então, o temperamento fleumático, que é o da água, ele também tem essa característica. Ao invés de ele expandir e aí ter essa questão da reação meio que se desfazendo com o tempo, geralmente as pessoas desse temperamento, elas lembram das coisas a partir das sensações que elas receberam na situação, do que da situação em si, uma memória mais fotográfica, mais rígida, assim. Essa memória, ela é típica dos temperamentos secos. Então, o fleumático, ele vai ter essa tendência de ser mais introvertido, de pensar, parar um pouco mais, ele não age rapidão, assim, diante de alguma situação. Sim. É uma pessoa mais introvertida, geralmente, não tem uma super necessidade de falar, de se expressar, assim. Então, as coisas acontecem dentro dele. Então, é bem como você tinha falado, é o tipo de pessoa que se deixa envolver e envolve. Então, quando algo tá acontecendo, por mais que você não veja, já que o fleumático, ele é mais introvertido, né, ele tem até uma tendência à timidez. Geralmente, pessoas tímidas são ou melancólicas, que também é um temperamento frio, ou fleumáticas. Então, você pode até não estar vendo o que tá acontecendo ali, mas tem toda uma reação, assim, acontecendo. É como você jogar uma pedra em uma piscina, em um rio, sei lá, o que aparentemente tá parado, aí começam a fazer aquelas ondinhas, começa a reverberar. Sim. E, bom, basicamente isso sobre o fleumático. Aí nós passamos pro melancólico, que é outro temperamento frio. Só que ao invés de ter a característica úmida, ele tem a propriedade temperal seca, que ele compartilha ali com o colérico. Então, melancólico e colérico são secos, sanguíneo e fleumático úmidos, fleumático e melancólico são frios. E aí o melancólico, igual minha mamãe. Fofa. Embora a mamãe tenha Bastante coisa um aporte fleumático. importante fleumático, né? Sim. Inclusive, já chegamos a pensar se você não seria fleumática, Mas sou né? melancólica. Melancólica mesmo. E vejam, o temperamento melancólico, a melancolia, ela não é um traço do temperamento A melancólico. tristeza não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Não é de tristeza, não é. Não sou triste. Na Eu verdade, feliz. a tristeza de um melancólico pode ser mais profunda do que a dos outros temperamentos, mas a felicidade também é. Porque ele percebe tudo numa profundidade maior. Essa é a questão. Sim. Aliás, vamos adiantar uma coisa aqui. Não tem temperamento bom e temperamento ruim, Exato. Sim. certo? E se vocês perceberam, né, que o Fábio falou antes de passar a fala para Maria Clara, no finalzinho ele falou assim: quanto mais madura é uma pessoa, é mais difícil de identificar o temperamento. Por quê? Porque, na verdade, a gente não precisa olhar para uma pessoa, né, e, de novo, vou ser repetitiva aqui, e ficar ali tentando, é o temperamento tal, então vai ser assim, assim, assado. Não. É uma característica, né, e que, com esse recurso dos temperamentos humanos, a gente pode facilitar a nossa comunicação. Acho que é importante no trabalho, Na vida na marital. família, na vida do casal e tal. Então, a gente tem que buscar ter sempre esse olhar e tentar se reconhecer dentro de um dos temperamentos. Sim, porque aí, como o Fábio falou, você vai ver algumas tendências que pode ser, mas que não é, e não é um veredito para sua vida, né? É isso aí. Continue. A Mar. questão é o que você faz, né, com esse Sim, temperamento que lhe foi dado. Inclusive, já responder uma dúvida que geralmente surge na cabeça de muita gente. Eu lembro que eu fiquei com essa dúvida assim, tipo, assim que eu descobri sobre os temperamentos, que a gente nasce com o temperamento e morre com esse temperamento. Não mudam. E não tem sempre dois.
Não tem dois. O que você Hoje pode já ter tem, é uma hoje já morte. tem alguns autores que dizem que muda. Mas eu acho que isso tem a ver, Fá, quando você fala, por exemplo, dessa questão da maturidade. Uhum. Por quê? Porque a maneira como quando você é um ser humano maduro, a maneira como você vai lidando com as coisas, né? Uhum. Com tudo na sua vida, com todas as atitudes, como você vai olhando para a vida, você vai expressando tendências de todos os temperamentos, porque é isso que faz parte, né? Esse complemento, que é o que a gente estava falando de uma forma poética aí no começo. Ó. Mas essa construção é o que chamamos personalidade. Sim. A personalidade sofre a influência do temperamento, evidentemente, né? E quem estuda as 12 camadas vai entender isso um pouco melhor, porque na primeira camada, que é a camada do ser, está inscrita a possibilidade que foi insuflada em você por aquele que criou todas as coisas. Então, isso não tem como não fazer parte da sua personalidade. Mas você tem todo o resto para agregar. Então, essa construção que se faz sobre o temperamento, portanto, vencendo o temperamento, trazendo para si qualidades positivas que não fazem parte do seu temperamento e vencendo aquelas tendências menos positivas, isso é o que chamamos de personalidade. Sim. Né? Então... É como... Eu lembro que o Dr. Jorge, ele já deu esse exemplo num curso lá que eu tinha feito dele, sobre os temperamentos. E para mim foi o que mais exemplificou, assim, que foi mais certeiro. Que a nossa personalidade é como se fosse uma árvore, uma parreira, assim. Que o temperamento é o tronco, é a mudinha, assim, né? Então é a parte basilar. Mais a raiz, né, do que o tronco? Não, a raiz é outra coisa. Né? Tá bom. Que o temperamento seria tipo o tronco, assim, a parte que vai erguendo a árvore, e toda a copa, as folhas, os frutos são coisas que a gente conquista. Então, se a gente não tomar uma atitude e não lutar para construir uma boa personalidade com base naquilo que a gente já tem, daquela base, vai ficar só aquele tronquinho mequetrefe, né? Você não vai ser a árvore. Não faz que sombra, você não dá poderia fruto. ser. Então. E aí, o que explica o que a minha mãe tinha falado também, ali que quanto mais madura uma pessoa, menos identificável o temperamento dela é. Quanto maior uma árvore e quanto mais frutos ela dá, menos você consegue ver o tronco ali no meio. Você está vendo os frutos, as flores, tudo aquilo que ela produziu. Então, que a ideia é que a gente seja como essa árvore, assim, né? E sem demonizar o temperamento também, porque eu vejo muita gente que aí também fala, é porque eu tenho ranço desse negócio, temperamento não existe mais pra mim. Não, cara, existe. E você não precisa usar como um recurso na edificação da sua personalidade, mas é importante que você saiba que é o seu ponto de partida. Então, querendo ou não, você tá atrelado a algumas tendências desse temperamento durante o seu processo de busca por virtudes, por outras coisas que você ainda tem que conquistar para sua personalidade, né? Então, eu acho que é um recurso bom para que você entenda até de separar o joio do trigo. O que você adquiriu de característica de outras pessoas por convivência em determinados ambientes e o que é seu mesmo. Eu lembro que quando eu era criancinha, assim, eu tinha a idade da Cecília ou menor. Eu via, assim, desenho, essas coisas, as pessoas falando, quem eu sou? E eu ficava, tipo, numa crise existencial bizarra, assim, realmente foi uma questão pra mim. E aí, quando eu tava fazendo terapia, até eu lembro que eu tinha levado essa questão pra minha terapeuta, ela meio que distorceu um pouquinho, né? Não era bem aquilo lá. Mas é que eu pensava, quem eu sou? E ao mesmo tempo que eu nem sabia exatamente o que era essa pergunta e como ela deveria ser respondida, o que eu tentava expressar pra mim mesma, sem saber as palavras pra falar isso, era o que no meu comportamento, na forma como eu ajo, assim, no dia a dia, é meu, e o que eu peguei de outras pessoas e eu simplesmente tô colocando e às vezes não é bom. Porque eu lembro que eu achava muito esquisito que eu começava a pular, que eu era muito enérgica, assim, quando eu via meus amigos da escola, sabe? Eu lembro que eu tipo, me auto-repreendia, assim, eu ficava...
cara, por que eu sou assim? Por que eu... Ai, e eu achava que eu estava forçando, e aí eu comecei a me forçar pra parecer mais calma, assim. Eu nunca nem contei isso pra vocês, né? Porque depois passou, assim. Mas eu realmente, eu achava esquisito, eu me achava esquisita por ser tão extrovertida, efusiva, assim. E os meus colegas também. Tinha gente que me perguntava, nossa, você toma Gatorade antes de vir pra cá? Como é que você acorda desse jeito? Meu Deus. E aí eu tentava, tipo, me repreender porque eu achava que isso não era natural. Provavelmente você tava no meio de um monte de gente de temperamento frio e que você parecia esquisita e você só era diferente, né? Então. Né? E aí depois que eu conheci os temperamentos, aí eu fiquei tipo, bom, então... Dá pra entender. Agora faz sentido, então isso realmente era uma tendência minha, eu não estava forçando, não estava acontecendo alguma coisa maluca comigo. Não tô maluco, né? Não tô maluca, então, que legal, que bom. Mas eu acho que no quesito de autoconhecimento e tal, o temperamento deveria servir para isso. Mais que isso, assim, de separar joio do trigo, de você tentar identificar o que você adquiriu de convívio com outras pessoas e outros ambientes e o que é natural seu, cara, não faz muito sentido você tentar usar o temperamento como um recurso, assim, porque eu quero saber como é que eu sou. Porque aí começa essa história de você se acorrentar muito nesse conceito. Se limitar. Se limitar. Então, eu não indico, assim, para quem acaba de conhecer esse estudo, começar a tentar olhar muito para o próprio temperamento. Use como um recurso com outras pessoas, pelo menos para começar, porque aí você vai treinando o seu olhar, inclusive por aquela prática da simbólica, que você vai começar a notar padrões que acontecem com os elementos naturais, com o ecossistema, digamos assim, ao seu redor, e que se relaciona com as pessoas com quem você convive. Quando você começar a treinar isso e entender as pessoas com as quais você está lidando, aí provavelmente você vai ter mais cabeça para entender o seu próprio temperamento. Mas assim, eu acho que para professores, principalmente, eu já achava isso antes. Seria muito importante os professores terem o domínio dessa ferramenta, né? É muito importante. Sobretudo professor de criança. Sim, porque adulto, às vezes o temperamento tá tão enterrado lá que você não usa. Eu não uso o estudo dos temperamentos praticamente com os meus alunos adultos. Mas com criança é muito bom. E eu já achava isso antes de virar professora. Porque você consegue passar o mesmo conteúdo, dar as mesmas instruções, às vezes resolver até o mesmo problema, só que com uma correção ou com um recurso que vai ser mais certeiro. Então, para a criança colérica, por exemplo, é muito legal você fazer uma dinâmica de desafio, você ser até um pouco mais abrasivo com essa criança. Então, eu sei que com um aluninho colérico meu, eu até consigo pegar um pouco mais no pé, assim, por que você fez desse jeito? Você consegue mais, você tá sendo preguiçoso, vai lá. Porque eu sei que a criança vai tomar aquilo como um desafio, ela não vai ficar ofendida, isso não vai quebrar, nem fragilizar nada dela. E aí a criança, voa, né? Agora, com um aluno fleumático, às vezes você precisa de um outro tratamento. Aluno melancólico é diferente, aluno sanguíneo é diferente. Sim. E, assim, eu tô falando isso pelo menos do meu dia a dia, da minha experiência. E porque você já consegue, você tem um olhar treinado e você já consegue reconhecer ali numa criança algumas tendências, né? Até principalmente pela convivência e tal, né? A convivência. Então, assim, para quem tem alguma familiaridade com o assunto, vai virando um exercício muito bacana, assim, de olhar mesmo para o ser humano, né? Então, assim, a Maria Clara falando, vocês pensam, nossa, mas é meio que, né, você olhar e falar, tá definindo como é. Não, ali você tá entendendo uma tendência, porque como a gente falou, as crianças... Fica mais marcado o temperamento. Elas têm mais marcada o temperamento, né, um modus operandi ali, né? E aí fica fácil de observar e de trabalhar. Seria muito bacana, né, se as escolas todas tivessem acesso a esse recurso. O problema... Como aí você, como... O problema é, um professor de quarta camada, não adianta você dar esse conhecimento para ele, porque ele vai
estigmatizar uma criança. É. Não funciona. Tá. A verdade é assim, o estudo dos temperamentos é para pessoas minimamente maduras, que tenham clareza do seu papel de ajudar as outras pessoas e que, cientes de que a maior parte das pessoas tem uma personalidade imatura, mesmo os adultos, a maior parte tem uma personalidade imatura. Serve para você compreender o movimento de uma pessoa e servi-la da melhor forma. Você compreende como é que o sujeito se movimenta e contribui para ele, falando na linguagem dele, de uma forma que você dê um aporte e um suporte para que ele se desenvolva. Sobretudo quando é uma criança. Sim. Né? Então, esse é o grande lance. Você falou de todos? Não, faltou Tá bom. melancólico e colérico. Você precisa falar dos dois pra gente encerrar esse episódio e seguir pro próximo. Tá bom. Então, o melancólico, por exemplo, no caso de uma criança, vamos dar exemplos mais gráficos, assim. Uma criança numa sala de aula. Uma criança melancólica, ela provavelmente vai ser um pouco mais quieta, não necessariamente um bicho do mato, tá? Quando a gente fala de temperamento frio, não estamos falando de pessoas mudas, necessariamente. É que elas têm uma tendência a serem um pouco mais introvertidas. Uhum. Mas a minha mãe mesmo, que é melancólica, ela conta várias histórias de que ela era falante, ela era toda Super. conversadeira, tinha vários Sim. amigos. Isso aqui tem mais a ver com a reação interna que acontece. Uhum. Então, quando eu fico surpresa... alguma Já coisa... até dou risada. Só de imaginar a Maria Clara surpresa. Eu faço cara, eu grito, sabe? Tipo, é mais forte que eu, só vai, né? E pessoas de temperamento frio, elas geralmente vão ficar mais, assim, tipo, quê? Primeiro elas processam a informação, aí é comum até começar a perguntar e tudo, e aí depois, de fato, tem alguma reação, tipo, nossa, caramba. Uhum. E tem até, muita gente faz meme com os fleumáticos, por exemplo, porque dá um presente pra um fleumático, aí ele, nossa, obrigado. E aí, às vezes, ele ficou super feliz, mas você não consegue Tá lá dentro. identificar muito, porque é aquilo que a gente tinha falado. É uma reação muito interna, tem um monte de coisa acontecendo lá dentro e isso não fica tão claro pra fora. E o melancólico, eu tenho a impressão de que ele fala mais do que o fleumático, que ele se expressa, ele tem uma necessidade maior de expressão. Tanto que eu acho que você vê uma quantidade, talvez, mais... Não sei, uma quantidade maior de artistas, assim, de poetas e tal, melancólicos, porque essas pessoas, elas geralmente... precisam expressar, né? elas têm que ter essa necessidade de expressar com palavras e tudo mais, aquilo que tá acontecendo dentro delas. Sim, sim. O fleumático, ele geralmente, a coisa acontece lá e ele meio que deixa passar, não tem essa necessidade de jogar pro mundo. O melancólico já tem essa necessidade de jogar pro mundo, mas sem se expor tanto. Acho que talvez por isso que a gente vê. Você vê muito artista que gosta de mostrar arte, mas não gosta de se mostrar. Né? Pois é. Então, que de alguma forma ele enfrenta o palco. Né? Não é que ele ama o palco. Então, Sim. você tem, né? Sim. O Vitor Araújo, por exemplo, claramente um melancólico, né? Você vê que é um cara que é genial na sua manifestação artística, mas que sempre foi um cara mais na dele e tal. Enfim, né? É bastante comum isso, né? Você falou de todos agora? Falta o colérico. Quer Então, falar? Não, vai em frente. O colérico, ele tem essa questão da secura do melancólico, então uma espécie de... quase que uma revolta, assim, de não... Como de não se resignar à sensação que tá sentindo e não deixar, assim, passar. Então, o melancólico, às vezes, ele sempre vai recorrer a algum recurso, assim, alguma coisa, às vezes diário. Melancólicos tendem a escrever bastante. O colérico, ele tende a falar muito. Então, um artista colérico, ele não precisa muito enfrentar o palco. Ele ama o palco. Ele tá indo pra lá, tipo, falar, sabe? Pra ele é quase uma coisa natural. É aquele cara que vai dar um moche, né? Que ele sai, vai correndo no palco e pula na galera. Né? Ele quer estar lá, ele quer expandir aparecer. e tal. O sanguíneo também pode fazer isso, né? Sim, Que ele quer estar no meio da galera, estar envolvido. Talvez mais o sanguíneo do que o colérico. O colérico, eu acho que é mais uma questão de se reafirmar, assim, Sim. De, tipo, eu estou aqui. O sanguíneo, eu tô aqui! O colérico, estou aqui.
sabe? Então, também a secura do colérico faz com que ele guarde mais as coisas também, só que é aquilo, guarda ao passo que também tá jogando, tá apontando o dedo para as pessoas, tá jogando sal na ferida. Então, são essas pessoas que muitas vezes são imprudentes, assim, mas um colérico bem treinado... Move o mundo, Move o mundo, assim. Sim. É quase aquele arquétipo, assim, de herói e tal. Pá. Acho que é isso. Porque... É aquele sujeito que às vezes vai se movimentar quando os outros estão esperando uma condição mais favorável. Né? Que talvez nunca venha. É a pessoa que meio que o líder do grupo, né? Tem até um rios meu que é aquela brincadeira, né? O áudio é tipo assim, uma pessoa falando. Nossa, me perguntaram se eu pularia de um penhasco caso todo mundo estivesse pulando. Aí eu falei, claro que não. Porque eu pularia primeiro, né? Eu seria a primeira pessoa que pulou. Eu lembrei aqui do General Walgreen, quando ele fala no Último Samurai que os caras não estão prontos para ir para batalha, né? E aí os caras insistem e tal, ele pega, dá uma arma na mão do cara e fala assim, agora você atira aqui em mim, senão eu vou matar você. Atitude típica de um colérico, né? Para marcar uma situação, para dizer, você tá vendo? Eu estou dizendo, eles não estão prontos. Sim. Né? Ele defende, às vezes, um ponto de vista com a própria vida. Claro que não é prudente, né? Sim. Mas, enfim. Tendo dito isso, acho que nós podemos ir para o nosso próximo episódio. Inclusive, no próximo, eu vou fazer uma definição importante de por que cada um funciona assim. Tem uma razão simples, né? Mas aí fica para o próximo. Pois é. Uma semaninha. E aí a gente fala de exemplos práticos. Aí eu gostei. Né? Da vida, como é que funciona a vida com base nos temperamentos, os causos aqui. A gente pode falar um pouco mais, vai ser bem legal. Sim. Então, nos vemos na próxima semana. Foi ótimo tê-los conosco. Agradecemos mais uma vez os nossos patrocinadores. E você que tem comentado, curtido, ajudado a gente. Muito mais a você do que ao patrocinador. O patrocinador sabe que nós estamos aqui para você. Então, obrigado por isso. Até semana que vem. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau.